Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um Aftermarket. Hoje eu estou com uma convidada muito especial e claro com o Rafael Milagre, meu companheiro de sempre. Tudo bem, Rafa? E aí, Samuca, tudo bem? Tudo bem, gente? Obrigada pelo convite. Pessoal, a Leandra, ela está no ramo da saúde desde 98 e em 2016 fundou uma consultoria chamada Lecare. E a gente vai entender um pouco a vida dela de empreendedora, de mãe de 2 filhos, que a gente já sabe também. Então, Leandra, por favor, conhecida como Leca, que eu vi isso também. Isso mesmo. Leca, toca o sino do Aftermarket, por favor. Oh, que honra. Bem-vinda. Faltou alguma coisa nessa apresentação? Não, você pesquisou bem, faltou nada não, é isso mesmo. Estou no ramo da saúde desde 98, sou enfermeira, sou mãe de 2 filhos, que já estão grandes, inclusive, e fundadora da Lecare Consultoria. Ela foi fundada em 2016, foi a minha primeira experiência como empreendedora e funcionando, graças a Deus, e crescendo até agora. Ai, que bom. Os meninos têm quantos anos? O Breno tem 26, a Júlia tem 23. Ah, não, já são adultos. São. Conta um pouquinho então pra gente da Lecare, como que ela começou, o que a Lecare faz. Eu acho que o pessoal que se interessa, né, pelo ramo da saúde, tanto na área de os médicos e enfermeiros, vão ter muita curiosidade em conhecer mais. Eu fico feliz de poder apresentar, muito obrigada a todo mundo que está aí, ouvindo um pouquinho da minha história. Bom, a Lecare surge em 2016, como eu falei, mas na verdade na minha cabeça ela surgiu em 2010, quando eu estava terminando, 2009 para 2010, terminando a faculdade de enfermagem. Eu não comecei como enfermeira, não comecei pela faculdade, eu comecei com curso técnico, então eu fui instrumentadora cirúrgica, depois eu fui técnica de enfermagem e comecei que geralmente é a carreira, né, de quem vem para a saúde. E eu comecei a trabalhar numa clínica com médicos e ajudar esses médicos no dia a dia da clínica. Então, desde compras de medicamentos até os alvarás de vigilância, quando a vigilância vinha, atendimento dos pacientes, o agendamento, o auxílio da secretária. E sempre ajudei muito esses médicos. E quando outros médicos vinham na clínica, ou quando a gente se encontrava em reuniões, ou mesmo dentro do centro cirúrgico no hospital, e que o médico perguntava assim para um chefe meu, mas como é que você fez isso? Então ele falava, pergunta para a Lê, foi ela que fez, né? E aí os meus chefes acabavam me apresentando, Lê é meu braço direito, se você quiser saber alguma coisa da clínica, você pergunta para a Lê. E os outros médicos diziam assim, poxa, eu precisava de uma Leandra, de uma Leca, né, que todo mundo me chama assim. Eu precisava da Leca, nossa, me empresta a Leca. E aí quando eu estava na faculdade, eu fiquei pensando que eu trabalhava com um único médico e me ralei muito de trabalhar na faculdade para poder pagar a faculdade, né, eu paguei minha própria faculdade, já tinha meus filhos, eles já eram grandinhos, a Júlia tinha 6 anos mais ou menos quando eu estava na faculdade, o Breno 8. E aí eu trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade de noite. E aí na faculdade eu ficava pensando, como é que eu transformo isso num negócio, né? Eu preciso de uma Leca, como é que eu ajudo um monte de gente? E quando eu estava quase terminando a faculdade, eu propus para algumas amigas, né? Vamos montar uma empresa, vamos ajudar os médicos. E na cabeça delas pareceu loucura, porque elas falaram assim, o que é que você vai vender? Você vai vender você? Qual é o produto da sua empresa? E realmente na época eu falei, eles precisam de mim, sou eu, né? Mas para ninguém ali na faculdade aquilo parecia ter potencial para ser uma empresa. E aí eu matei a ideia. Quando eu saí da faculdade, eu fui convidada para trabalhar num banco de cordão umbilical, como enfermeira, aí efetivamente. E era para ser enfermeira da Regional de São Paulo. E eu comecei na Regional de São Paulo e 3 meses depois eu fui promovida a enfermeira do Brasil. Era uma multinacional. E aí eu coordenava 37 regionais. Então, cerca de 40 enfermeiras, mais ou menos. Isso mais ou menos que ano? Isso em 2010. 10 logo anos. que eu saí da faculdade. E aí eu comecei a tomar mais contato com o mercado, na verdade. Porque lá eu fazia muito de administração, né, na faculdade, nessa empresa. Porque coordenava isso, era e-mail, era reunião com a galera. Então, saí um pouco da coisa do atendimento, de paciente, de consultório, de clínica, e vivenciei um pouquinho de um mundo onde tinham, na época era, como é que chama? Que você vende uma parte, gente, fugiu da minha cabeça. Franquia? Franquia. Agora não é mais, eles mudaram o modelo, mas era franquia. Então tinham os franqueados, a master da franqueadora, aquela coisa toda. Coisas que para mim eram absolutamente novas, eu sabia de saúde.
Então, tomei contato com isso. Você começou a descobrir o business. Exato, exatamente. Participava das reuniões, dos lançamentos e tal. E aí voltei, recebi um convite e voltei para a área da saúde mesmo, assistência, como enfermeira de uma clínica de novo. Então, voltei para ser enfermeira de uma clínica. E aí, quando eu já voltei com uma visão diferente. Então, da organização dessa clínica, de vendas, de compras, de um monte de coisa. E nessa época eu falei, eu vou tentar empreender. Eu já era professora também, eu estava dando aula. E um dia dentro da sala de aula eu estava dando uma aula sobre organização de esterilização. E no final da aula uma aluna veio, sentou na minha frente e falou assim, professora, o consultório, a clínica onde eu trabalho, não tem nada disso que você ensinou. E eu vou passar o seu telefone para o meu chefe. Aí eu falei, tá bom, pode passar. Né? Eu falo com ele. E no dia seguinte, esse médico me ligou. Olha, Leandra, minha colaboradora falou, tal, que você deu essa aula. Você pode vir aqui? Aí eu falei, posso. Trabalhei o dia inteiro na clínica onde eu estava, marquei com ele no fim do dia e fui. Aí cheguei lá, ele me mostrou e eu comecei a anotar, falar para ele, olha, doutor, isso aqui precisa mudar, isso aqui a gente precisa comprar, isso aqui a gente precisa organizar, vamos criar um livro de controle disso aqui. Comecei a dar soluções, né, que ele precisava ali naquela clínica. Terminou, a gente sentou e ele falou, tá ótimo, quanto é que você me cobra? Aí eu falei, o quê? Oi? Ele falou, quanto é que você me cobra para fazer isso? Eu falei, não sei. Ele falou, como assim não sabe? Eu não vou dar conta de fazer isso, ninguém aqui sabe fazer isso. Então vai para casa e me manda uma proposta. Aí eu fui para casa literalmente em pânico. Eu falei, cara, eu queria tanto isso, né? E agora quanto é que eu te cobro? Eu não faço ideia, eu não tinha ideia. Eu fazia aquilo no meu dia a dia, mas aquilo nunca tinha sido um produto, né? Na época, assim, eu cobrei uma coisa que não pagou literalmente o meu trabalho. Mas sabe quando vem na sua cabeça, tipo, eu fiz a conta, pra você ter uma ideia, em cirurgias. Durante muito tempo, eu trabalhei como instrumentadora. Então, toda a conta da minha vida era em cirurgias. Isso é legal, porque falar, né, vocês falam de investimento. Eu olhava um sapato, por exemplo, e eu dizia assim, esse sapato custa 2 cirurgias. É caro. Legal. Por quê? 2 cirurgias significava eu ficar, tipo, 8, 16 horas de pé trabalhando. Então, se eu tinha que pagar 2 cirurgias por um sapato, aquilo pra mim era caro. Então, a minha vida era toda... A minha moeda eram as cirurgias. Quando eu fiz a conta para esse médico, eu fiz a conta em cirurgias. Eu pensei assim, quantas horas eu vou ter que trabalhar para ele? Quantas cirurgias isso significa? E eu cobrei dele o que eu ganharia por cirurgia. Né? Só que eu trabalhei muito mais, porque é muito mais um trabalho mental, né? Não era o trabalho cirúrgico ali, né? Risco, né? A cirurgia de dar errado, exato, fechar seu olho. Foi um trabalho, assim, eu fiquei sem dormir, porque era uma responsabilidade muito grande de colocar aquele consultório em ordem, mas eu cobrei cirurgias. E a precificação, você não tinha um lugar onde você poderia olhar para o lado e aprender. Nada. Ou você criava um método, um modelo de precificação, mas ao mesmo tempo amanhã você tinha que dar um retorno pro cara. Exato, era um dia, tipo, de hoje para amanhã eu disse quanto você cobra. Sim. Aí eu usei o método de precificação que eu conhecia, né? Quantas horas eu vou trabalhar? São tantas cirurgias, e precifiquei assim. E fiz o trabalho, e ele teve o alvará e foi sucesso. Então eu falo que a Lequer, ela surgiu, o trabalho surgiu primeiro que a empresa. Né? Então esse foi o primeiro trabalho, eu não tinha um CNPJ, ele me pagou na minha conta física, né? Era a Leandra fazendo aquele trabalho. E aí depois que eu fiz aquele trabalho, eu decidi abrir o Lequer. Então foi o clique que precisava você falar assim, agora eu Isso entendi, é uma empresa. É uma empresa, eu tenho o meu produto que eu estava buscando lá atrás. Isso em 2010. Isso não, isso já era 2015. Ah, tá, 5 anos depois. Eu fiquei um tempo lá no BCU, sim. no Banco de Cordão, fiquei de volta na clínica, e aí em 2015 eu dando aula, isso surgiu. E aí eu falei, não, então agora eu vou abrir a empresa. Eu ainda estava no consultório, falei com os meus chefes, eles falaram, abre mesmo, toca. Me deram uma super oportunidade de eu mudar o meu horário lá, então eu passei a trabalhar meio período com eles. E aí o outro Você abriu bem o jogo com eles, ó. Abri o jogo. Eu falei, tô montando uma empresa e tal. E eles falaram, vai, toca, é isso mesmo, você tem que fazer, né? Organizei as coisas lá, ficou uma pessoa no meu lugar. E aí eu passei a trabalhar meio período, e até que depois eu saí de vez. Em 2016 eu saí de vez para me dedicar a Lequer. Fiquei com as aulas, né? Porque toda empresa que começa muito pequena, então eu punha dinheiro, obviamente, para ela existir, né? Punha dinheiro assim. Eu não tinha um escritório, eu não tinha funcionários, não tinha nada, Lequer era eu, mas eu tinha que me locomover, eu tinha que comer, eu tinha que visitar os médicos, então, né, pagar os impostos, porque você abre uma empresa, você tem imposto, você tem tudo isso.
Então eu, obviamente, punha dinheiro, porque eu não tinha cliente o suficiente para fazer ela girar. Então eu dava aula, eu continuei como professora, porque as aulas me permitiam ficar, né? E aí colocava dinheiro e toquei, fiz ela funcionar. E ela surgiu assim, então aí foi exatamente isso, eu entendi que aquilo que na minha cabeça podia ser um produto, alguém já tinha comprado ele. Então ele realmente era um produto, né? Ele realmente era um produto. E para quem tá ouvindo a gente, é legal também comentar isso, né? Que o empreendedor, eu também tenho uma história de empreendedorismo, o empreendedor, normalmente no Brasil, ele precisa começar part-time, né? Porque a gente precisa empreender uma ideia ao mesmo tempo que tem que manter ali o salário para se manter vivo, né? Exatamente. E com as contas em dias. Então, quase toda história de empreendedorismo, ela nasce com esse período part-time, né? E que isso não é motivo para desistir, né? Vai muito mais um motivo de entender que amanhã você está validando o seu negócio para amanhã você poder dedicar full-time. Exato. Foi um pouco do caminho que você também fez. Né? Foi, eu demorei um tempo, o full time da Lequer, na verdade, ele veio em 2019, 3 anos depois. Recente, eu continuei como professora um bom tempo, os clientes apareceram, ela passou a se manter rápido, não demorou para isso acontecer. Eu tive clientes grandes, mas eu tinha 1, 2 clientes por vez, né? Então, era uma coisa que... E até 2019, a Lequer continuou sendo somente eu. E o nome veio disso, o Lequer vem de Leandra Carbonari, né, uma jogada de Leca, como todo mundo me chama, de Leandra Carbonari, pro care de cuidado. Né? Então, era Lequer, o primeiro slogan que eu criei ali era cuidando da saúde do seu consultório, né, que era essa coisa de cuidar dos consultórios dos médicos. Hoje a gente já remodelou logo, remodelou tudo e a gente fala em soluções completas em saúde. Então, hoje a gente traz essas soluções para as clínicas, para os médicos que estão aí abrindo ou remodelando o seu negócio. Mas começou só eu e até 2019 fui só eu. Então, aquilo que as minhas amigas diziam na faculdade, né, você vai vender você, foi realmente o que eu fiz. Até 2019. Mas é normal, até porque é uma empresa que presta um serviço. O serviço era seu, só tava você dominava. Então, é bem normal nesse ramo mesmo. O serviço é você e tinha que concentrar. Muito legal, muito legal. E hoje, graças a Deus, a empresa cresceu, nós temos já 6 colaboradores, outras 2 enfermeiras comigo, né? Eu tenho uma sócia, uma das primeiras enfermeiras que veio para me ajudar com o trabalho, propôs investir na empresa, então ela falou, olha, eu quero investir na empresa para a gente crescer juntas, então eu abri essa sociedade, hoje ela é minha sócia, isso possibilitou um crescimento muito grande, e para quem tinha lá em 2016 um cliente por vez, hoje, no dia de hoje, ela tem 37 clientes ativos. Né, funcionando ao mesmo tempo. Então hoje eu cuido... Com recorrência, isso. Ao mesmo tempo de 37 clientes, fora os que entram, saem, né? Então a gente tem aí ativos esse número de clientes. Eu queria entrar em um assunto, mas era mais aí acadêmica, que é o seguinte. Muita gente acaba fazendo, né, o cursinho ou estudando para passar no curso de medicina e acaba depois indo para o lado, né, de enfermagem. E acaba que muitas pessoas, às vezes, dentro do curso, acho que foi até o caso, né, da minha prima, que ela se descobriu na área, às vezes, muito mais realizada e feliz do que se fosse médico. E talvez, eu queria que você falasse um pouco dessa relação, do preconceito com relação à enfermagem e da relação de enfermagem e medicina, para a gente quebrar um pouquinho, né, um pouco dos paradigmas que estão na cabeça, tanto das pessoas do mercado, tanto de dos quem jovens. está na saúde, exato. O trabalho, o que aconteceu com ela não é muito diferente do que aconteceu comigo. Né? Eu também, quando criança, falava que eu queria ser médica. Isso também era uma coisa que eu dizia. E prestei a faculdade e tal. E aí, como a gente sabe, a faculdade de medicina particular é muito cara. Né? Não é todo mundo que tem essa condição. A faculdade pública é muito difícil, então você precisa ter vindo de um estudo, de um cursinho, de um preparo muito grande para conseguir isso. Não é fácil você entrar na faculdade de medicina no país. Não é uma trivial, coisa... não. Exato, não é. Ela é eletiva. Exato. Ela é eletiva por si só. Né? A gente tem os talentos, aí as pessoas que são... Mas são fora da curva, são exceções, não é a regra. Né? E aí eu, como eu falei, comecei com a instrumentação, depois o técnico e depois fui fazer a faculdade de enfermagem. Também me descobri... apaixonada por ser enfermeira, né? Porque aí é onde esse limiar que você fala.
não existe um hospital sem médicos, não é isso que eu vou dizer, tá? Mas ele funciona por algumas horas se não tiver nenhum médico ali. Você vai chamá-lo na emergência, mas não existe um hospital sem enfermeiros. Absolutamente por nenhuma hora. Não é possível um hospital funcionar uma única hora sem que tenha nenhuma enfermeira lá dentro. A minha noiva é médica, trabalha em CTI e ela fala isso, ela já falou isso comigo. Ela falou assim, olha, é uma ilusão, assim, eu, sem enfermeira-chefe de CTI, para tudo, assim. Não se faz nada, exatamente. Então, quando você descobre isso, que o auxílio que você presta é fundamental para aquilo acontecer, não tem como você não se apaixonar, né? Então, os enfermeiros, e aí falo enfermeiros e englobo técnicos auxiliares, né, porque são os vários níveis da enfermagem. A enfermagem, ela não cuida só do paciente, ela também cuida dos médicos. Então, outro dia eu ouvi um médico dizer assim, que quando ele chega, que existe um velho golpe dos médicos, quando eles chegam recém-formados, né, residentes no hospital, e eles também acabaram de sair da faculdade, eles também não fizeram aquilo na prática. Eles têm um macete, eles encostam no posto de enfermagem e falam assim para a enfermeira, e aí, como é que vocês costumam fazer por aqui? O como vocês costumam fazer por aqui é, pelo amor de Deus, me socorre, o que eu faço, né? E é uma enfermeira que vai dizer, olha, doutora, a gente costuma, ela sabe o que ele está perguntando, né? A gente costuma usar essa medicação quando o paciente tem isso, a gente costuma, porque a gente está ali no dia a dia, né? A gente vai ler, a gente não vai simplesmente executar uma prescrição, a gente vai ler junto com o médico aquela prescrição, a gente vai discutir um caso, a gente vai diagnosticar o diagnóstico de enfermagem daquele paciente e passar para o médico, olha, o paciente esteve assim durante a noite, assim durante o dia, e aquilo interfere na conduta que o médico vai tomar. É baseado naquilo que você coloca como observação de enfermagem que o médico também tira os diagnósticos clínicos dele, né? Então, a enfermagem, eu acho que ela anda paralelo, não é o médico é mais ou menos, o enfermeiro é mais ou menos, eu acho que são profissões que se complementam. E é como eu te disse, não é que o hospital vai existir sem médicos, não existe, obviamente. Mas se os médicos sumirem por uma hora, as enfermeiras seguram aquele hospital por uma hora. Óbvio que elas vão gritar, chamar, mas se todas as enfermeiras sumirem por uma hora, eu duvido que algum hospital funcione. Então eu tenho muito orgulho do que eu faço. E assim, por que você acredita que tem tanto... O glamour, ele vem da dificuldade mesmo do curso e a discrepância de salários também nas áreas. E por que existe mesmo esse preconceito, eu vou dizer assim, né? A enfermeira é uma médica frustrada. Né? O enfermeiro é um médico frustrado. Existe porque quem quer ir para a área da saúde, né, faz esse caminho. Então, tem muita gente que vai para a enfermagem porque quer ir para a enfermagem, mas tem muita gente que não conseguiu ir para a medicina e vai para a enfermagem. Como também tem muita gente que não conseguiu ir para a medicina e vai para odonto, ou vai para fisioterapia, ou vai para a área da saúde, né? Porque a pessoa quer cuidar. Então, se eu não conseguir uma coisa, eu vou para a área da saúde como um todo. Como enfermeiros e médicos trabalham dentro do hospital, esse comparativo fica muito mais acontecendo do que aconteceria com um dentista, né? Tipo, o dentista não conseguiu ser médico, vai ser dentista. Ou o fisioterapeuta não conseguiu ser médico, vai ser fisioterapeuta. Existe também. Existe em toda a área da saúde, né? Mas com a enfermagem, como a gente trabalha muito direto, junto, né? Fica aquilo, ela, tá vendo, ele é maior porque ele fez medicina, ela não conseguiu, fez enfermagem. Não tem nada a ver. A faculdade de enfermagem é de 5 anos, né? É uma faculdade tão grande, tão pesada quanto a faculdade de medicina. Óbvio que a gente não aprofunda tanto nas patologias, né? Porque não é nossa função diagnosticar aquilo, mas não que a gente não conheça sobre anatomia, fisiologia, farmacologia, medicação, reação adversa, tudo isso, né? A gente tem matérias muito parecidas e a gente consegue sentar e discutir, entender o que o médico está falando com muita tranquilidade. Então eu acho que é uma coisa que tem que uma cultura que a gente tem que ir mudando aos poucos, até para que os jovens, as novas gerações que venham, tirem isso da cabeça. Internaliza a diferença, escolha pela vontade mesmo, e para entender que assim, o médico e o enfermeiro vão cuidar na mesma proporção. Né? Claro que tem coisas que a gente não pode fazer. Então, o médico é o cirurgião, eu posso operar o paciente? Não. Mas posso ser auxiliar dele na cirurgia? Sim. E depois do pós-operatório, esse paciente vem para quem? Para mim. E de quem é a responsabilidade de manter aquilo tudo bem que aconteceu durante a cirurgia? Da enfermagem. Né? Então, é um complemento.
No dia que o médico operar o paciente, ele vai fazer o quê? Vai puxar uma cadeira e ficar sentado do lado dele no pós-operatório? Não vai, porque senão ele não opera outro. Então ele precisa que eu esteja ali. Ele dizer pra mim, olha, enfermeira, eu operei o paciente, é isso que você precisa fazer com ele, eu tô indo ali cuidar de outro. O que acontece se eu não tô ali para assumir aquele paciente no pós-operatório? Né? Então, é fundamental. Eu acho que quando a gente começar a olhar por este ângulo e não por, você queria ter feito medicina e fez enfermagem, né? A gente muda um pouco essa cultura, esse paradigma. Trazendo agora para a Leque Empresária, eu fiquei curioso, assim, você comentou já que um primeiro desafio foi valorar seu trabalho. Foi como empreendedora, assim, o que está sendo o maior aprendizado, qual que é a maior dificuldade do que a Leque realmente não viu na faculdade e está pau na máquina na vida mesmo? Organizar a empresa é uma coisa que a gente não tem na faculdade. Né? Então, na faculdade de enfermagem, a gente tem administração. Existe a matéria de administração, mas não é uma administração voltada para um business. Até porque é uma coisa que é engraçada, é assim, quando eu falo hoje, né, que as pessoas perguntam, o que você faz? Eu falo, eu sou enfermeira. Eu sempre falo que eu sou enfermeira, porque é a minha formação. Você trabalha onde? Aí eu falo, eu tenho uma empresa. Então você não é mais enfermeira. Eu falo, não, sou enfermeira. Até os médicos, às vezes, quando eu chego com a Lequer, às vezes eles falam assim, nossa, por que você quis sair da enfermagem? Aí eu fico por um tempo parado e eu falo, eu não saí da enfermagem, né? Por quê? A gente tem a visão que a enfermagem é a assistência de beira-leito, né? É o cuidar ali do paciente. Na verdade, a enfermagem, o enfermeiro não é muito isso. Aquele que você vê cuidando, aplicando uma medicação, trocando uma cama, ele é o nível técnico, ele é o auxiliar e o técnico. O enfermeiro, ele já é por si só um pouco mais gestor, ele é quem organiza o cuidado, ele é quem organiza aquela equipe que vai fazer o trabalho. Então a administração que a gente tem na faculdade é essa, de organizar essa equipe. Então para você ser um enfermeiro supervisor, um enfermeiro gestor dentro de um hospital, você tem que ter esse conhecimento. Mas não é um conhecimento de precificação de mercado, né? Não é um conhecimento de quanto vale a minha hora de trabalho, eu que pago, eu pago isso para mim, eu trabalho ou eu contrato alguém? Né? O que vale mais? A minha hora do... Isso eu não aprendi. Isso é negócio, isso é business. Né? Isso eu aprendi apanhando. Então eu aprendi fazendo conta de, puxa, cobrei do cliente, achei que tinha cobrado super bem, mas se eu colocar as horas que eu trabalhei, né, o imposto que eu paguei, ou o tempo que eu dediquei, a gasolina, a comida, eu paguei para trabalhar. Então isso foi apanhando. Essa ideia de plano de negócio a gente não tem na faculdade de enfermagem, até porque você vai para um negócio pronto, o hospital está pronto. Não é você que vai pensar no plano de negócio do hospital, você vai pensar no plano de cuidado do paciente. Então é uma administração diferente. E aí isso eu fui aprendendo apanhando. E em 2019 eu contratei uma empresa de negócios para fazer uma consultoria. Então eu sou uma consultoria de saúde e eu contratei uma consultoria de negócios. E falei, olha, eu preciso de ajuda, né? Eu estou crescendo, está chegando o cliente, o meu negócio está dentro da minha cabeça, eu preciso parar, passar isso para alguém, porque senão eu não vou dar conta e aí eu estou numa crescente e eu vou cair. Né? Então, é muito de olhar o negócio e aí essa consultoria então parou com a gente, estudou o mercado, a primeira coisa legal que eles trouxeram foi, você não tem concorrente. Então, eu tenho na minha mão um negócio completamente novo, o bom é isso e o ruim é isso. Porque eu não consigo comparar. Eu não consigo dizer, o fulano está cobrando tanto, eu vou cobrar igual. Ou o fulano está melhor nisso. Exato. Ou olha, o ciclano está fazendo isso, eu vou fazer igual. Eu não tenho parâmetro. Tem a disposição a pagar do seu cliente. Exato. Então eu tenho que ir pelo mercado, sabe? O que o mercado me oferece. E aí o que eu mais penei de verdade, assim, se você pedir um fator, foi cobrar. Porque aí eu fico sempre achando que eu tô cobrando muito. Se o cliente vier pra mim e falar, nossa, que caro. Eu falo, nossa, que caro. Sabe? E aí, nossa, você não vai... E aí pra pegar o cliente, o medo de ficar sem o cliente, você começa a dar desconto. São as técnicas de business, de comercial. Exato. E aí você fala, caraca, eu tenho desconto, tô trabalhando aqui que nem uma louca. Sabe? Então essa foi a minha maior dificuldade. De hoje, depois dessa consultoria, falar, olha, esse produto vale tanto. Mas tá caro. Então, esse produto não é para você. É ter essa, né, com perdão da palavra, esse culhão, né? Mas é mesmo. De falar,
não vou pegar esse serviço. E aí você fica, meu Deus, né? Porque você fala, não vou pegar esse serviço. Mas é isso, você começar a se posicionar no mercado e entender que nem todo mundo vai ter dinheiro para te pagar. Você entender até criar o seu posicionamento de marca. Exato. Isso pra mim, juro, sofrência. Essa foi a minha sofrência. Porque no começo era preciso da sua ajuda, tá? E indo, e quando era meio que o cliente que fazia o meu preço, sabe? Uhum. E aí, quando eu parei, eu organizei, isso aconteceu muito com a chegada da Isa, da minha sócia. O marido dela é do mercado financeiro. Ah, é? O marido dela é do mercado financeiro. E aí, ela trouxe muito isso, deixa que eu cuido da parte de finanças. Então, quando ela planilhou isso, ela falou, parceira, que ela é mineira igual vocês, estamos pagando para trabalhar. E aí, né, quando a gente começou junto com essa empresa a precificar. Então, precificação no meu ramo, para mim, como empreendedora, foi o meu calo. Foi o meu calo. Tanto que hoje a gente se dividiu na empresa. Eu faço a parte comercial e a parte de marketing, por isso que eu estou aqui conversando com vocês, e ela é o financeiro. Ela é minha CFO. Porque eu entendo que o cliente precisa, eu passo para ela, e aí ela precifica. Então ela diz, parceiro, nós vamos demorar tantas horas para fazer isso, ela planilhou isso, né? A gente vai demorar tantas horas, vai precisar de mim, de você, da Ana, tal, quantas pessoas. Então o preço disso é tanto. E aí ela passa, se o cliente fala, não, mas eu queria desconto, eu falo, então você vai falar com o meu financeiro. E aí ela segura, ela é brava, a bicha é brava. Não tem desconto, não tem não sei o quê, não tem... O primeiro cliente que não fechou, eu falei, pera, olha aqui, se a gente fica sem dinheiro no fim do mês, foi porque você não pegou. Ela falou, relaxa, a gente tem que pôr isso. Eu tô fazendo. Exato. Né? E aí ficou isso. Então ela cobra e ela segura a coisa do posso dar um desconto até aqui, não posso dar um desconto, para valorizar mesmo o nosso produto, o nosso trabalho e entender que não é toda a clínica que vai poder pagar uma consultoria e tá tudo bem, né? E que a gente vai ter o cliente que vai poder pagar, enfim. E é também manter essa relação. Eu faço meio que essa relação com o médico de conversa e ela é a malvada da história que cobra e não dá desconto. É bom ter esses dois pesos também. Eu imagino que muita gente que tá vendo a nossa conversa, né, que são mulheres, e devem estar se perguntando, né? Que é empreendedora, mãe de 2 filhos, tem que estudar todo dia, né? Porque todo dia. Não é só enfermagem, hoje você tem que estudar business também. Como que sobra tempo, né? E também como que a decisão também de ser uma mulher, construir família e empreender? Como é que é essa relação entre família, empresa e também toda a demanda que os desafios novos da profissão exigem? Olha, eu não vou romantizar, tá? Porque eu acho que essa romantização que o pessoal vem fazendo, ela acaba deixando as outras pessoas ou desanimadas ou malucas. Né? Ah, não, dá conta, a gente dá, é só querer, motivacional. Não é. É enlouquecedor. E assim, teve momentos de eu realmente falar, não vou dar conta, não quero mais brincar disso, fechar essa merda, vou botar meu currículo e vou voltar pro plantão, sabe? Porque não é fácil, não é. Não dá tempo de tudo. Você tem que escolher, você tem que fazer escolhas, invariavelmente são escolhas. A família, ela vai muito bem por um tempo, tem hora que você recebe a cobrança de filho, de marido, pô, você só trabalha, pô, tô falando com você, sai do celular. Cara, é vida real, De quem tem filho, família, empreende, tem que estudar, é vida real. Tem hora que tá tudo muito bem, tem hora que não tá nada bem. Entendeu? E aí você tem que falar, para, o que tá pior? Então, meus filhos estão precisando de mim, ok? Pessoal, tô desligando 1 minuto, filha, vamos no shopping? Né? Então, é uma eterna balança, não é uma coisa, não existe uma fórmula de você falar, não, eu faço 1 hora isso, 2 horas aquilo, e aí eu medito, e aí eu... Não existe isso, cara. Né? Tem hora que a demanda da empresa é maior, e aí ela te consome, e aí você olha pro lado e você fala, caraca, não tô falando com as pessoas, não tô... Mas eu quero que isso funcione, eu vou aqui, e eles vão ter que me entender. Né? E aí a hora que aqui vem a cobrança, você fala pra galera da empresa, pessoal, vou sair esse final de semana, tudo bem? Vocês seguram? A gente segura. E aí você sai o final de semana com a família. É isso, é uma... A família sacrifica também, né? A família sacrifica. Meus filhos, eles nasceram me vendo trabalhar muito, eles nunca tiveram uma mãe em casa, né? Então eu acho que pra eles isso é o normal. Embora, claro que eu perceba que tem horas que eles precisam de mim, e claro que como toda mãe, porque você falou mãe, você falou culpa junto, eu me culpo em diversos momentos, por diversas questões, né? Por não ter ficado em casa, por não ter... Isso tá em mim, eu me culpo, já fiz terapia por causa disso, e faço, enfim. Mas os dois
trabalham, os dois estudam, os dois estão formando a vida, os dois estão namorando, os dois são pessoas decentes. Então eu acho que em algum momento desse caminho eu acertei. Chegando mais à frente. Não sozinha também, né? Eu sou casada até hoje com o pai deles, a gente tá indo para 30 anos juntos. E óbvio que ele também, né, segurou quando eu fazia faculdade, por exemplo. Eu ficava o dia inteiro trabalhando e à noite na faculdade. Então, ele segurava as pontas. A gente se revezou muito nisso. Ele fez pós, ele fez mestrado. Então, quando eu não estava estudando, ele estava, e aí eu que estava em casa de noite. Enfim, a gente se revezou e foi tocando o barco, né? Se está totalmente certo, se está totalmente errado. Eu falei, não tem uma fórmula. Hoje... E também nem tem um modelo de ser certo. Tem a vida é minha e... Exato. Foda-se. Hoje, os meus filhos trabalham pra caramba, né? Então, a minha filha trabalha muito na plantão, ela faz faculdade de medicina veterinária, tá no último ano. Ah, que legal. Meu filho fez direito, agora faz programação, trabalha com direito digital. Então, às vezes ele trabalha até 3 horas da manhã, ela vira 24 de plantão. E aí, outro dia, eu falei pra ela, né? Foi um assunto que rolou entre eu e ela. Eu falei pra ela, pô, filha, você tá na faculdade ainda, não precisa trabalhar tanto assim, né? Pô, a mãe trabalhou todo esse tempo pra pagar a sua faculdade, né? Pra poder te dar e você não precisar fazer isso. Você pode só estudar, você não precisa trabalhar. Aí a gente tava dentro do carro, eu tava indo levar ela pro plantão no domingo. Aí ela virou pra mim e falou, mas eu aprendi com a melhor. Legal, é o melhor recompensa, né? E aí e aí eu acho que é isso, a fórmula é essa. Fazer aquilo que teu coração manda. Que legal. Até gratificante ver a sua emoção assim com isso, porque quando a gente fala de família e trabalha muito isso, né? As coisas elas precisam ter um significado. Precisa. Né? Porque, como eu disse, também empreendi, então minha trajetória foi de 5 anos, e eu vi que, assim, o que me segurou em muitos momentos foi o que eu vi nas suas falas, mas eu acho que a palavra faltou, foi resiliência. Eu acho que a gente tem que ser muito resiliente quando a gente decide empreender. Porque essa romantização, ela não existe na prática. Então, a verdade é que você precisa sempre ter muita resiliência para apanhar e continuar. Né? E tudo que você falou ali resumiu, e às vezes a família é o que te dá o gás. Né? Às vezes é uma fase, às vezes chegar cansado, né? Encontrar sua família, ver o seu companheiro que estava do seu lado te apoiando desde o início ali com você. Exato. Isso vai te dando... E ver dando certo, né? E ver isso, ver que você, de algum jeito, foi exemplo, de que a pessoa tem admiração por você, né? Mesmo que você tenha feito falta em algum momento, aquelas pessoas têm admiração pelo que você fez, né? E hoje em dia, eu acho que assim, ontem eu recebi uma mensagem de uma enfermeira, né? Que me acompanha nas redes, e que aí ela mandou uma mensagem me agradecendo, dizendo que ela trabalha numa clínica no interior de São Paulo e que ela já saiu da faculdade há algum tempo e que às vezes ela se sentia meio perdida se ela estava fazendo certo, porque a gente tem a teoria da faculdade, o dia a dia é diferente, né, em qualquer profissão. É o que eu falo, uma coisa é você aprender a dirigir com o cara lá do lado, né, você não acelera, ele acelera, você não freia, ele freia, né, outra coisa é você pegar o carro aqui na 23 de maio, 5 horas da tarde com chuva, você fala, Deus, eu não sei dirigir, né, é exatamente isso. E é isso em qualquer profissão. E aí ela falou que ela estava lá no interior e aí ela passou a acompanhar a Lequer. E as coisas que a gente fala e que a gente traz e que a gente fizeram o serviço dela mais fácil. Fizeram ela pensar de outro jeito, trouxeram outra visão. Isso só pelo Instagram? Só pelo Instagram. E aí ela falou assim, e vocês estão aí, né, em São Paulo, as pessoas têm essa ideia, né, São Paulo, grandes clínicas, grandes hospitais. Bem selva, né? Exato, vocês estão lá sendo engolidas, né? E aí vocês trazem essa experiência, então eu queria te agradecer. Eu queria dizer que a sua vivência tornou a minha mais fácil. Cara, se isso não faz as coisas valerem a pena, eu não sei o que faz. Né? No fim é isso. O propósito de tudo é isso. Então, o fato de eu ver que minha filha hoje trabalha pra caramba, meu filho trabalha pra caramba, e eles têm isso como exemplo, e sabem que a vida é feita disso, dessa resiliência, desse desafio. Eu ver essa enfermeira lá no interior que acompanha a gente e fala, pô, a sua vida tornou a minha mais fácil. Então, é isso, né? Eu acho que o romântico da coisa é isso. O dia a dia não é romântico, não. O dia a dia é pauleira, né? Você tampando uma coisa para destampar outra, fazendo uma coisa. É um malabarismo constante de você entender qual peça precisa mais da sua atenção naquele momento e focar a tua atenção. E saber que do outro lado você tá apanhando, é o que você falou, é resiliência.
e continuar. Né? Tem hora que a empresa dá um problema, tem hora que você pega um cliente que dá um problema e você fala, cara, e agora? Né? E aquilo te consome mais, enfim. Tem hora que tá mais tranquilo e você consegue tirar uma folga, pegar a tua família, viajar. Não tem... Eu acho que essa coisa de o tempo todo flores, o tempo todo linear, eu consegui organizar minha vida, então eu acordo às 5, eu medito, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. O tempo todo você consegue fazer isso? Jura mesmo? Peraí, né? Ninguém nunca tem dor de barriga na sua casa? Eu ia falar, o imprevisto, né? Assim, o pneu nunca furou também. Exato. Então, eu sabe? também detesto esse modelo de rotina engessado, não me pega quem vem com isso. Bom, se dá certo, pra mim não funciona. Eu também... E não acho que é falta de organização também. Não é. Eu acho que a gente tem que se organizar. Eu tenho uma coisa muito organizadinha na minha vida, que é, hoje eu já fiz isso, eu acordo todos os dias às 4h30 da manhã e eu começo meu dia treinando, cuidando de mim. Né? E eu sempre fiz isso. Eu fiz isso desde lá de trás, quando eu tinha que entrar no trabalho às 7. Então eu acordava cedo, porque eu precisava treinar, depois eu entrava no trabalho, depois eu dava aula à noite. Então era a única hora que eu tinha. E aí eu continuei. E um dia eu me falava assim, mas você não precisa acordar às 4h30, você é dona do seu negócio, né? Por que você não acorda às 7 e vai treinar? Primeiro porque não dá tempo. É óbvio, eu sou dona do meu negócio e pior ainda. E aí tem os filhos, tem a casa, e eu tenho que estudar, E segundo, porque por ser dona do meu negócio, quando dá 7 horas da manhã, aliás, quando dá 5, agora que já descobriram que eu acordo assim, meu telefone começa. É cliente, porque médico também acorda cedo. 5 horas eles também estão de pé. Então eles já sabem que eu também estou de pé. Ou virados, né, a verdade. Ou virados. E aí eles falam, deixa eu dar uma mensagem pra ela que 5 horas ela vai me responder. O meu telefone começa. E aí eu não consigo fazer nada pra mim. Então a hora de eu fazer alguma coisa pra mim é essa, quando tá todo mundo dormindo. Meus filhos estão dormindo, meu marido está dormindo. E a maioria das pessoas está dormindo. Então eu continuo acordando, eu vou, eu faço meu treino, eu tomo meu café em paz. E aí meu dia começa. Aí eu começo a responder as mensagens, aí eu começo... Então isso eu consegui fazendo a minha rotina e eu procuro seguir no máximo. Também escapa? Claro que também escapa. Tem dia que você tá com um baita do pepino e você fala, cara, o treino vai rodar. Porque eu vou resolver isso desde cedo. Ou vou levar meu filho pro trabalho hoje pra ficar perto dele. E o treino vai rodar. Mas na maioria dos dias eu procuro cumprir disciplinada com isso. Exato. Você dorme que horas, normalmente? Por volta de umas 11, 11h30. Olha, poucas horas, né? Poucas horas. Mas eu acostumei. Não é uma coisa que me faça falta. Aí no final de semana você fala assim, vou dormir até acordar. Aí eu até acordar é 6h30 da manhã. Você fala, cara, e se eu até acordar? Eu acho que eu não daria conta, assim, você tem uma coisa que eu não consigo lidar bem, é a falta de sono. Eu não consigo, eu acordo cedo, 6 horas todos os dias, mas eu preciso, durante a semana, dormir 10h30, 10 horas. Pra você estar bem, pra render. Eu passo até mal que a gente, mas cada corpo funciona de um jeito também, né? Cada um, Eu, por exemplo, eu funciono muito bem de manhã, então essa hora eu já tô pilhadaça. Mas também vai chegando 8 horas da noite, meu gás tá acabando, óbvio. Né? Eu fico acordada até umas 11, porque aí eu estudo, eu vejo alguma coisa, fico com a minha família, janto com todo mundo, né? Enfim. Hoje dá pra jantar na média de todo mundo. Janta todo mundo junto. É uma coisa que a gente consegue fazer e que na minha casa a gente sempre procurou manter, na medida do possível. Apesar de, na faculdade dos meus filhos, né, quando eu não tava, porque agora tá online, mas quando eu não tava, eles iam pra faculdade à noite, então chegavam mais tarde. Mas a gente sempre procurou manter a hora da janta, a hora que tá todo mundo em casa. Então é uma hora que a gente conversa, que a gente, né, pergunta aí como foi seu dia. Então é uma hora que a gente procura manter. Hoje dá para fazer isso. Quando eu tava dando aula também às vezes não dava. Quando eu tava na faculdade não dava. Então a gente procura ter sempre um tempinho para fazer isso. E à noite eu já tô com a pilha acabando. Então se eu tiver que resolver um problema à noite, aí eu deixo pra minha sócia, eu deixo pra Isabela. Eu falo, Isa, toca aí, porque ela é mais noturna. Que é a mineira. A mineira é noturna. Eu sou mais da manhã. Que bom que vocês estão se complementando em diversas áreas, né? Eu tenho uma pergunta, Leque, que é o seguinte. Todo business, para ele crescer, ele precisa de investimento. Então, ele vai precisar de capital. Qual que é a dificuldade hoje de se conseguir capital em um empreendimento da área da saúde? Tendo em vista que muitas pessoas da área da saúde não estão focadas em empreender, em montar business, né? Estão aplicadas em usar o tempo delas para prestar prestação de ser inserido num negócio pronto. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, também, médicos brasileiros, principalmente médicos de sucesso, são muito capitalizados. Então, assim, eu imagino que tem aí uma oportunidade, mas, ao meu ver, no mercado, assim, isso não é tão comunicado.
E como que hoje está essa relação de né, aquisição de capital para o mercado da saúde? Você que está empreendendo na área, é difícil conseguir investimento, conseguir capital? Como está o cenário? Como você enxerga o cenário hoje? Olha, o investimento na saúde, ele sempre, pelo menos do meu ponto de vista, tá? Não sou uma pessoa que tem um grande conhecimento de investimento, não tenho mesmo. Eu falo que eu sou uma empreendedora nova, eu me considero nova aí no mercado de empreender, né? Quando a gente fala de empreender, investir em saúde, as pessoas pensam em tecnologia e em ciência. E faz sentido. Tipo, tô descobrindo a cura do câncer. Então, pesquisa, né, e tecnologia. Um novo equipamento. Então, por exemplo, agora está muito forte no Brasil a cirurgia robótica. Né, os equipamentos de robô, as cirurgias por robô. Então, isso requer um investimento muito grande. E óbvio que existe muito capital voltado para isso. Tanto de médicos como das holdings, né, que vêm e investem em tecnologia. Porque aquilo é seguro, né, eles sabem. Em ciência também, porque em medicamento, indústria farmacêutica. Então, eu vejo muito dinheiro rodar, né, nesta área. Investir em serviço de saúde é mais difícil. É muito mais difícil. A não ser os grandes hospitais, as grandes autarquias. Aí, óbvio, vou investir no Einstein, sei lá, vou comprar... Óbvio, está estabelecido. Para mim, enquanto pequeno empreendedor de serviço de saúde, é difícil. É muito difícil. Mas, eu vou te dizer que eu já tive algumas propostas. Algumas. Mas então, aí De sociedade. de sociedade, de venda, de investimento para a sociedade. Sócio financeiro. Exato. Tá? Então, o que me faz pensar que eu estou no caminho certo e o que me faz pensar que a minha empresa é um bom negócio. Mas pode ter certeza, Léa, que isso, em termos financeiros, é a melhor demanda que você pode ter, é o melhor feedback, na verdade, porque é a demanda orgânica, né? Sim. É onde você está atraindo capital. E já tive isso tanto de médicos, então tem alguns médicos que falam, vamos pensar alguma coisa junto, vamos fazer, porque é o que você falou, eles têm o capital um pouco maior, eles investem primeiro nas clínicas deles, e é ótimo que eles investam, porque como eu trabalho, Eles são meus clientes. eles são meus clientes, e montar as próprias clínicas, mas quando eles me veem trabalhando nas clínicas deles, e isso não é o que eu falei, já teve algumas pessoas que falam, pô, é muito legal isso que você faz. E aí eles percebem essa inovação, então eles falam, olha, eu tenho uma grana, eu posso investir em você. Né? Por que eu ainda não deixei tudo isso acontecer? Porque eu estou nessa fase de organização de negócio. Então essa consultoria que a gente fez é uma consultoria recente, que aconteceu no meio da pandemia aí pra gente. A minha empresa cresceu muito na pandemia, eu cresci 150% na pandemia. Então, porque a deshospitalização fez com que os médicos abrissem mais clínicas. Esse crescimento você está medindo em faturamento e número de clientes? Nos dois. Tá? Essa empresa que está com a gente mediu nos dois, pelos dois... Ponderou pelos dois Exato, fatores. pelos dois fatores. É o que é mais certo. Exato. E aí, a gente teve esse crescimento. Então, o que a gente organizou com eles? Que a gente ia organizar todos os produtos, então... o que eram os produtos aí, né, do Mar Azul, o que a gente realmente ia manter, o que a gente ia tirar. Então, eu estou organizando a empresa. E aí eu acho que só com ela realmente organizada é que eu posso dizer, olha, o que você está me propondo vale tanto da minha empresa. Porque senão eu vou ser leviana, né? Uhum. Quantos por cento disso significa do meu capital? Então, a gente organizou o famoso DRE, né, fizemos a planilha de rampagem, então qual é o nosso potencial em um ano, se a gente mantiver esse crescimento, que não vai se manter porque foi um crescimento atípico por conta da pandemia. Então, qual é o índice disso, que a pandemia causou e quanto disso a gente pode manter? Foi fora da curva, Foi né? fora da curva, foi. Porque os hospitais fecharam, né? Então, por exemplo, você, se fosse, sei lá, cirurgião plástico, você não podia marcar uma cirurgia do teu paciente. Cirurgia letiva, não é isso? Exato. Né? Se você tivesse com um paciente com uma síndrome de túnel do carpo, você não poderia levar joelho, pro né? hospital. Situação de joelho, jogando futebol. Preciso fazer uma infiltração no meu ombro. Esses pacientes não podiam ser marcados no centro cirúrgico do hospital porque estava tudo na pandemia. Então, os médicos sentiram a necessidade de ter consultórios mais bem estruturados para levar esses pacientes. Porque senão eles estavam dependentes desse hospital que não podia atendê-los. Então, eu cresci. A consultoria estratégica ainda te acompanha? A consultoria estratégica ainda me acompanha, a gente ainda está com eles, justamente para organizar toda essa questão da empresa, para depois a gente pensar nessa questão de investimentos financeiros.
né? Então, é uma consultoria estratégica mesmo. A gente está mudando a estratégia de marketing, testando, né, quais são as melhores estratégias, porque como eu não tenho concorrente, eu não consigo me basear pelo que o outro fez. Você não tem benchmark nenhum. Exato. Os seus dois principais produtos, vamos colocar assim, né, porque não são efetivamente produtos, mas seria a consultoria estratégica e a parte de estruturar a clínica de um médico para ele conseguir realizar cirurgias, Não, a suplementações. consultoria estratégica não é um produto meu. A consultoria estratégica eu estou recebendo de uma empresa para a Lequer, para criar mais estratégias para a minha empresa. O meu principal produto é que, assim, são vários pequenos produtos, tá? Por isso que a gente fala hoje de soluções completas em saúde. Mas o meu principal produto é normativa de saúde. Eu acho que se eu tiver que resumir é isso. Então a gente traz as normatizações para você ter um consultório que fique dentro da regra. Qual regra? Regra de vigilância sanitária, regra de segurança do paciente, regra de LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né, porque os pacientes são dados sensíveis, os prontuários médicos, enfim. Então, a gente tem um conhecimento normativo, tá? E aí a gente traz para os médicos, desde a sua estrutura física, quando você vai montar a clínica, né, como que tem que ser esse espaço para a vigilância te dar um alvará. Então, desde isso, o alvará propriamente dito. E aí, os teus funcionários, a tua equipe, que equipamentos você tem que ter aqui dentro. Então, um exemplo para vocês que não são da área, por exemplo, você tem que ter uma caixa de emergência ou um carro de emergência. Você tem que ter um DEA, que é um desfibrilador automático, ou um cardioversor, que é um outro tipo de equipamento técnico, né? Para o nível de atendimento que você vai fazer, o que a norma diz? Então, a gente traz essa normativa e coloca isso em ordem. Escreve protocolos, manuais, registros. Então, você tem que registrar a temperatura da geladeira que guarda a medicação, como isso é feito, de que maneira isso é feito. Você tem que dispensar a medicação de anestésico que você fez no paciente, porque tem que ter um rastreio dessa medicação, como isso é feito. Então, é o dia a dia mesmo. É o dia a dia, de normativa. Então, se eu tiver que resumir, o grande produto da Lequer é normativa. Tá? Em todos os produtinhos, né, os subprodutos, tem alguma coisa de norma técnica. E aí, por sermos enfermeiras, hoje já não estou mais sozinha, né? Então, por termos enfermeiras, a gente tem esse conhecimento na normativa, porque dentro do hospital, quem é que cuida disso? A gente. Uhum. Né? O médico não vai olhar a temperatura da geladeira de medicação, ele pede para você, ele pega uma insulina. Ele pede para você, e você vai lá. Se o BR não sabe nem de geladeira. E aí eu vou lá buscar essa insulina. E eu tenho que saber como é que eu armazenei, em que prateleira da geladeira ela está, qual a temperatura que ela tem que ficar. Ele não vai saber disso. Aí quando ele monta a própria clínica dele, não tem essa enfermeira. Exato. Percebeu aí, ó, voltamos lá no começo. Então, dentro do hospital, ele entra e fala, enfermeira, pega uma faixa crepe pra mim. Ela vai lá dentro do estoque, ela traz. Enfermeira, preciso de insulina. Ela vai. Enfermeira, preciso de um manitol. Ele abre um carrinho de emergência para atender uma emergência, mas não foi ele que montou aquele carrinho. Quem montou e lacrou aquele carrinho foi a minha enfermeira. E tudo dentro de uma normativa. E aí, quando ele vai para dentro da clínica, né, é meio aquela coisa de, nossa, mas sei lá, no Sírio funciona. Sim, funciona, mas tem alguém fazendo funcionar, que não é o senhor, no caso, o senhor está atendendo o paciente. Então, na sua clínica, quem vai trazer tudo aquilo que você tem pronto no hospital para você ter igual na sua clínica, né? No caso, hoje somos nós. Entendi. Leca, hoje eu particularmente assessoro o patrimônio de muitos médicos, muitos mesmo. E alguns viram e falam comigo, nossa, o médico não sabe nada da parte financeira. É claro que, longe de generalizar, eu tenho alguns clientes que estudam muito e conversam quase que de igual para igual, assim. Mas talvez por gostar, né? Por gostar, mas tem essa... Teve uma necessidade em algum momento. Mas, enfim, você pensa em entrar nessa demanda financeira também, que é um lado esquecido da faculdade de medicina também, nas clínicas, vocês têm esse projeto para a Lequer nisso também? Temos, e a gente está, nesse momento, junto com essa estruturação, com essa consultoria, ampliando os produtos, né, os serviços da Lequer para essa área. Então, financeiro, contabilidade e marketing, que são coisas que os médicos não têm na faculdade, né? E nem os médicos, nem os enfermeiros, né? E a contabilidade médica no Brasil é uma grande bagunça, né? Assim. Então, entender de verdade, porque, por exemplo, vou te dar um exemplo simples, tá? O médico vai contratar uma enfermeira. A norma de trabalho de sindicato, de que rege horas de trabalho, pagamento, insalubridade, adicional noturno, é completamente diferente. Não é qualquer contador
que vai saber disso. Ele lida com um tipo de funcionário, de sindicato. O sindicato que rege a saúde é o Sindhosp. Então, é um sindicato próprio, com normas próprias, né? E você precisa saber disso. Então, começa pela contabilidade, tem ótimos serviços e tal, mas começa por aí. E o financeiro, o que acontece? Toda vez que a gente chega numa clínica, eu chego trazendo um monte de norma. E norma requer investimento. Então, eu faço o médico botar a mão no bolso toda vez. Então, fora o que ele tem que botar a mão no bolso para me pagar, ele fala para mim, pô, mas você só me fala de comprar. Eu tinha um médico que eu falava assim para ele, doutor, eu preciso falar com você, ele é de comprar? Se for de comprar, eu não quero falar com você. Porque eu olhava a clínica e falava, doutor, você precisa comprar um equipamento tal. A gente precisa comprar tal coisa. A gente precisa ter tal. Ele falava, cara, você só me dá boleto. Né? Doutor, você precisa contratar uma enfermeira. Porque eu vou embora e alguém vai precisar tomar conta disso tudo. Pô, mas uma enfermeira custa muito caro. Porque o médico faz a mesma conta que eu. Eu fazia conta em cirurgia. Eles fazem a conta em consulta. O médico fala assim, quantas consultas eu preciso ganhar para pagar isso? Caro? É caro, hein? Ô, Leandra, 5 consultas? Ele faz a mesma conta que eu. Que eu falo que é a famosa conta de pão. Né? Atendi 10 pacientes. Vamos fazer uma conta que fique redonda, né? Ganhei R$100 em cada paciente. Ganhei R$10.000 no fim do dia. Eu não creio. Tá, doutor, quanto é o seu custo operacional? Eles não fazem essa conta. Não fazem. Eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo, tenho que pagar aquilo, mas eu ganho. É exatamente essa troca. Eu contava, nossa, esse sapato custa 2 cirurgias. Ele conta assim, nossa, uma enfermeira custa 5 consultas. E pra quem é empreendedor, é um tiro no pé se pensar dessa forma, né? Não dá. Até porque é curto prazista ao extremo e... Você não pensa, tá, mas uma enfermeira aqui é 5 consultas, tá? O salário dela é 5 consultas. Só que o que ela me traz? a escala que ela vai te dar. Exato. Então, essa conta eles não fazem. E o que a Lequer esbarra? Sempre no financeiro. Porque quando eu mostro o projeto para ele, primeiro, o financeiro para ele me pagar, ele fala, nossa, sua consultoria é muito cara. Segundo, o financeiro para ele aceitar tudo que a gente propõe para ele dentro das normativas. Então, invariavelmente, a gente tem que entrar nisso. Doutor, deixa eu ver, deixa eu te ajudar. Né? Só que nós não somos especialistas em finanças, nós somos enfermeiras, nós somos técnicas. Então, a gente está, por meio de parceria agora, tentando trazer um setor financeiro de verdade, BPO, bonitinho, para dentro da Lequer, para que os médicos possam ter este serviço. E para que aí isso possa ser organizado, para quando eu disser para ele, doutor, você precisa contratar uma enfermeira e um técnico. Ele fala, ok. Porque ele está vendo ali o que aquilo significa a longo prazo. Né? Então, não é pensar no hoje, eu preciso tirar do meu bolso hoje 5 consultas para pagar uma enfermeira. Não é esse o pensamento. Mas ainda é, na maioria dos casos, como se pensa. E não está errado, porque eu também pensava assim. Né? Vai precisar de 2 cirurgias para comprar esse sapato. O parâmetro óbvio que está na cabeça dele. Exato, e de qualquer um que não entenda de mercado financeiro. Né? E não é fácil de entender. Então, eu vim aprendendo e ouvindo, e ainda estou aprendendo muito, estou longe de entender, mas até por fazer dentro da minha própria empresa, eu comecei também a pensar diferente. Porque eu também pensava assim, eu vou contratar uma outra menina, né? Uma outra enfermeira para trabalhar junto comigo. Vou diminuir o que eu ganho na empresa, eu já não estou ganhando muito, né? E vou pagar alguém, eu faço. Eu faço. Só que o tempo que eu estou fazendo aquilo, que eu estou operacionalizando, eu estou deixando de racionalizar, né? De pensar na empresa, de fazer o marketing, de estar aqui com vocês, por exemplo. Se eu não tivesse hoje uma funcionária a mais na minha empresa, eu teria dito para o Rafa, quando ele me convidou, Rafa, não dá. Eu tenho que atender 4 clientes de manhã. Então, isso eu só consegui enxergar também depois que alguém sentou comigo e me mostrou. E falou, tá bom, André, isso que você está deixando de pagar, olha aqui onde você está gastando. Né? Aí, eles usaram uma frase que para mim bateu muito na minha cabeça. Ele falou, você é uma funcionária cara de você mesma. E era bem isso. Né? Eu sou uma funcionária cara de mim mesma. Qual é a pessoa mais cara dentro da empresa? Eu. E eu estava me pagando para estar na rua. Né? A Lequer está toda na minha cabeça. Então, enquanto eu estou na rua, eu não estou ensinando isso para ninguém. Eu não consigo escalar. Você precisa transformar o seu conhecimento em processos. Exato. Para que a empresa funcione. Exato. Eu preciso que seja possível que alguém leia o que está na minha cabeça. Então, para isso, eu preciso sair da operação e vir para o estratégico.
E isso ninguém ensina, né? É legal que a gente Ninguém aprende ensina. isso depois de... De bater com a cabeça. E hoje a Leclerc é lucrativa, caminha com as próprias É pernas. lucrativa, caminha com as próprias pernas, dá lucro, tem fluxo de caixa, dinheiro para reinvestimento, graças a Deus. Ah, que bom. Então vocês já estão até com um capital de retenção para Sim. lá dentro. Sim. A gente abriu uma nova empresa, como um braço da Leclerc, porque a gente começou a atingir um outro mercado, que é esse mercado das enfermeiras. Né? Então, o produto da Leclerc, os produtos da Leclerc, eles eram muito focados para as clínicas, seja ela aberta por médicos ou por um empreendedor, mas clínica. Né? A gente fala médico porque a maioria de quem abre clínica é médico, mas a gente tem clientes não médicos, que são empreendedores que decidem abrir uma clínica e contratar médicos. Né? Mas o nosso produto era para esse povo. E aí quando a gente começou a falar sobre, a entrar nas clínicas, a conhecer as colegas da enfermagem, a gente começou a trazer um mundo que elas não tinham parado para olhar. Existe empreendedorismo na enfermagem? Existe. Focado para que lado? Focado para home care. Então, se você procurar, você vai ver muitas enfermeiras... As cuidadoras. Que abriram cuidado em casa, né? Aquela cuidadora de casa. Isso, home care. Uhum. Tá? Então, tem enfermeira em home care, tem enfermeira em ILP, que é o que você diz de idoso, que é a instituição de longa permanência, a famosa casa de repouso. Mas o enfermeiro, ele empreende no cuidar. O serviço continua sendo o cuidar. Tá? Empreender naquilo que a gente está fazendo é uma novidade. E quando a gente chega para os enfermeiros e eles veem isso, né, a gente tem duas coisas. Então, a primeira que é, nossa, mas você não é mais enfermeira? E a segunda que é, cara, que legal, eu também quero fazer isso. As duas enfermeiras que estão comigo hoje vieram assim, de olhar e falar, cara, que legal, né? Eu quero fazer essa enfermagem. E aí vieram para dentro da Leclerc. E a gente tem corpo de empresa para absorver mais enfermeiras, mas a gente precisa capacitá-las. Sim. Porque elas não têm isso na faculdade. Tá com a Leandra. Tá com a Leandra. Né? Então, o que a gente entendeu? E começou a receber mensagens e tal. Ah, vocês me dão uma consultoria particular? E aí, como é que eu precifico isso, né? Tipo, eu vou ensinar para ela o que eu faço? Como é que eu faço isso? Como é que eu paro a operação da empresa para ensinar para alguém o que eu faço? Então, a gente abriu recentemente o Instituto Leclerc. Ele é um bebê ainda, acabou de ser inaugurado. Como se fosse uma academia, né? Isso. Academia de ensino. Isso, onde a gente vai trazer a expertise do que a gente faz. Por enquanto só online. Por enquanto só online, até por causa da situação de pandemia. Né? Aproveita e já faz o questionamento para onde? O curso. O curso, por enquanto, está no nosso Instagram mesmo. Uhum. Tá? Ele está subindo agora. Sim. Ele está subindo para uma plataforma. Né? A gente vai fazer ele via plataforma digital, via Hotmart. Inclusive o dono é de BH. Olha, gente, eu tô cercada de mineiros por todos os lados. Nós estamos invadindo o mundo. Os mineiros vão dominar o mundo. E as minhas duas enfermeiras, as minhas sócias, são mineiros. Eu tô cercada de mineiros. E aí ele vai subir por plataforma digital. A gente está na fase de lançamento do curso, tá? Para que as pessoas possam fazer. É um curso que tem aí 100 horas, mais ou menos, onde a gente literalmente ensina a Leclerc. E aí algumas pessoas falaram pra mim, você não tem medo de ensinar o que você faz? Não. Vixe, eu adorei o nome. Adorou o nome? Quando vai entender do que é a Leandro, o que é a Leclerc, eu Faz achei, sentido, né? tipo assim, puta merda, foi o nome, não podia ser outro. Obrigada. Eu adoro também, eu gosto. E todo mundo fala E eu isso. pronunciava, né? Então não Leclerc. Legal, né? Eu trabalho na Leclerc. Exato. Minha Eu sou Leclerc. Ontem eu fui visitar uma cliente que ela falou assim, eu fiquei uma médica. E aí, pra gente, por mais que a gente fale que tem que quebrar esse paradigma, todos nós admiramos os médicos, óbvio, né? A capacidade de estudo que eles têm, a força de trabalho que eles têm. A puta resiliência. Exato. Né? E o que eles fazem de verdade, né? O fato de estar na mão deles, muitas vezes, né? A vida, né? A vida e a morte. É isso, né? Então, essa coisa é admirável. O cara tem que ter, é o que você falou, uma resiliência para ser médico que é surreal. E aí, eu admiro os médicos, trabalhei a vida inteira do lado deles. Né? E aprendi muito com eles. Faço o que eu faço hoje, porque eu aprendi com eles. E aí ontem eu fui visitar uma clínica de uma médica. E a alegria dela, quando ela me viu chegar, e aí ela falou assim, você vai fazer um stories? Fala que eu sou cliente da Leclerc. Porque eu quero estar lá nos nossos clientes da Leclerc. Cara, aquilo pra mim, você tem noção do tesão que é isso? Não tem outra palavra. Porque você fala, cara, ela quer ser da Leclerc. Ela quer pertencer, né? Exato. Sabe, aquilo pra mim deu uma sensação tão legal de você, eu brinquei, né? Eu falei, tô no topo da cadeia alimentar, né? Aquela coisa de... Porque é isso.
São pessoas que eu admirei a vida inteira, que eu trabalhei porque eu sou enfermeira, então eu sempre trabalhei como suporte dos médicos e ainda trabalho como suporte deles, é o que eu faço ainda. E aí ver que a admiração volta, né? É recíproca. Então, eu quero ser cliente da Lecare. E aí ela falou isso, é muito legal, olha, eu sou cliente da Lecare. E ficou essa brincadeira, né? Então, isso está muito legal, está em franco crescimento. O Instituto está surgindo aí, o curso vai ser lançado na semana que vem, oficialmente estou dando spoiler. Para enfermeiros. Já tem preço? Não sei se você pode falar já também. Tem preço, a gente está com um valor de R$ 2.250 no curso, dividido aí em 12 vezes. Tá? Quantas aulas tem? São 100 horas aulas. 100 horas aulas. E uma pergunta. Bem completão, né? Tá. E você está capacitando essa enfermeira para executar o trabalho hoje que você presta para o seu cliente. Claro, alguma dessa capacitação vai servir para você como crescer. Pra mim. Exatamente. Exato. Mas você chegou a pensar no fato, tipo assim, pode ser uma pessoa que amanhã vai virar meu concorrente. Né? Claro que assim, o empreendedor, eu sou da opinião que você tem que ir fazer, e até porque se você que está ensinando essa pessoa já está na frente dela. Né? Mas eu bebi água limpa. Exato. Mas eu não sei como que é no setor de saúde, mas em alguns setores, um capital muito inflado, ele consegue tornar um crescimento acelerado e isso pode, por exemplo, engolir a Lecare no futuro. Qual que é a sua visão dessa estratégia que você está entrando no mercado? Primeiro que assim, óbvio que eu estou ensinando, né, a questão toda ali no curso teórico, mas eu estou no ramo da saúde desde 1998. Se eu disser para você que em 100 horas alguém consegue ser eu estou mentindo. Eu não tenho 100 horas de estudo. Eu não li só 100 horas uma normativa. Perfeito. Aquela história das 10 mil horas, você deve estar beirando aí as 30 mil horas. Então, assim, se você considerar que, por exemplo, hoje em dia, dentro da Lecare, normativa de estrutura física, quando o cliente está abrindo uma clínica, a única pessoa do time que consegue ir visitar e fazer isso sou eu, e eu tenho 2 enfermeiras que não estão 100 horas comigo, que elas estão o dia inteiro no meu ombro, e elas ainda não aprenderam, eu vou ter concorrência uma hora, inevitavelmente. Mas agora não é um business que está aparecendo. Mas vai demorar. E como que muito você... legal para esse e assim, eu não porque tenho... não passa longe de arrogância. Não. É segurança no... Eu sei o que eu criei, entendeu? E eu sei que, assim, para a pessoa fazer isso sozinha, eu sei quando a cabeça eu bati. Sim. Então, a pessoa pode fazer, mas até ela estar robusta o suficiente para concorrer comigo no mercado, eu espero já estar bem mais lá na frente. A minha pergunta é muito mais atrelada como investidor na hora que o business em termos de barreira de entrada, né? De um novo competidor ou de um... Esse curso, na verdade, eu estou fazendo ele para enfermeiras, para médicos, para arquitetos que querem saber sobre estrutura física, qualquer um que queira conhecer um pouco mais da norma, tá? O curso está completo, está bem robusto, eu deixo lá todas as normativas, tem um e-book atrelado a ele, mas são tantas coisinhas que se ligam, são tantas normas, são tantas atualizações, que é difícil eu imaginar que alguém pegue isso hoje, a pessoa pode abrir um negócio hoje disso? Pode, mas é o que eu estou te dizendo, até ela chegar no nível da cabeça que eu já bati, dos desafios que eu já encontrei, dos problemas que eu já tive, do que eu já solucionei, essa expertise eu não consigo passar num curso, nem vou. Né? Essa é uma expertise de jornada. Essa você não ensina. Né? Eu estou ensinando teoria. E teoria, ela não precisa aprender comigo. Se ela pegar a norma, sentar e ler, ela vai aprender. Eu não aprendi com ninguém. Sim. Ninguém me ensinou a ler. Né? Então, se ela realmente quiser, se ela falar, vou fazer isso aí que essa menina está fazendo. Se você pegar o meu Instagram, tá lá. Ela vai abrir a norma toda que está escrita lá no meu Instagram, ela vai passar 300 mil horas lendo, e uma hora ela vai falar, eu também sei fazer isso. Ela tem capacitação. Então, se eu vou criar um concorrente, eu prefiro que eu o crie, né? E eu saiba de onde ele veio, ou eu crie alguém que eu fale, então é o seguinte, você quer fazer? Então não vai ser meu concorrente, então vamos ser minha franquia. Sim. Você quer abrir? Então eu te ajudo. Eu prefiro ter esta do que alguém abrir e ainda sair fazendo porcaria por aí. No final das contas, você ainda mantém seu domínio. Exato. Porque você tem o domínio o maior possível, que é o Que é o intelectual. conhecimento, né? E a experiência. Do que alguém abrir aleatoriamente, fazer uma porcaria e isso queimar todo mundo como mercado, sabe?
Eu prefiro chegar para o concorrente e falar, peraí, eu te ajudo pra você não fazer porcaria, né? E vamos trabalhar junto de algum jeito, vamos fazer uma parceria, do que deixar fazer sozinho e aí começar isso a ser uma propaganda negativa, sabe? Ah, não, essas empresas que prestam consultoria pra gente não sabem o que estão fazendo. Eu prefiro que isso não aconteça. Eu prefiro que tenha 10 empresas que sabem o que estão fazendo do que uma que não sabe o que está fazendo e queime as outras 9. Então, tipo, se você está me ouvindo e você quer fazer o que eu faço, me liga. A gente faz junto. Isso é. Tipo, eu prefiro fazer junto. Eu vou ganhar 1% do que você está fazendo, ok? Os outros 99% são seus. Tá tudo bem. Entendeu? Sim. E daí a escala também. E até porque eu não tenho perna, cara. Ó, um dado importante. Em 2020, de janeiro a maio de 2020, na cidade de São Paulo, abriram 8.000 clínicas. Eu não dou conta de atender todo mundo. Quantos anos, desculpa, eu me perdi na... Anos não, de janeiro a maio de 2020. Na cidade... Eu ouvi certo. Na cidade de São Paulo. Eu não dou conta de atender todo mundo. Então, se você tá aí, quer ser lequer, vem. Inclusive, nesse... Não é? Eu não tinha... Se você me desse um chute, eu juro por Deus, eu ia falar assim, mas 100? 100, 200. Não, chuta mais tarde. Quantos médicos se formam nas faculdades em São Paulo? Por semestre? Não tem ideia. Você tem esse dado? Não é menor ideia. E alguns desses médicos vão querer empreender. Mas são cursos normalmente grandes, né? Turmas, entrada nova de 200, 300. São quantas faculdades tem medicina aqui em São Paulo? 8, 9? Monte. Imagina. Se você pegar 8, 9 hoje é BH, que deve ter umas 30. Vamos colocar uma conta baixa aí. Vocês que são da matemática, eu falo, vocês somam, porque senão eu vou fazer conta errada aqui. Olha a vergonha. Enfermeira sabe fazer conta de diluição de medicação. Tá? É a conta que eu sei fazer, diluir medicamento. Vamos por aí, 10 faculdades, que é mais, mas vamos por 10. Uhum. Você está falando para mim que forma 200 alunos a cada 6 meses. 2.000. 400 alunos por ano. Uhum. Em 10 faculdades. 4.000 por se ano. Metade disso abrir uma clínica. 2.000. E deu pra ver que foi mais, né? Mas você tem os médicos antigos, você não tem só os médicos que se formam. Sim. Nós estamos falando dos que formam. Sim. Né? E os médicos antigos que falam, ai, cansei, não quero mais ficar no plantão do hospital, agora eu guardei uma grana, vou abrir uma clínica. O que já, exato, ou o que tá ajudando alguém ou sendo dois que se juntam, exato. Sabe? Ou, eu vou ser fulano, vamos fazer isso. É uma variável quase que, sim. Crescente o tempo todo. Então, assim, eu tenho perna para atender todo mundo? Não, eu não tenho. Então, você tem medo de capacitar as pessoas? Não, eu não tenho. Porque a hora que ela começar a fazer, sabe de quem que ela vai pedir socorro? Pra você. Pra mim. Tem uma frase que eu gosto muito, espero não errar ela, mas é assim, quando perguntou assim, o que acontece se a gente capacitar os funcionários e eles saírem amanhã? E aí o pessoal do lado do líder responde, e o que acontece se a gente não capacitar? Exato. Então, assim, a certeza que se você não capacitar o mercado, o seu negócio não vai conseguir crescer, você já tem. Não crescer, exato. Então você tem que ir por esse Eu caminho. não tenho outras alianças. Exatamente. Então você tem uma solução que você pode acabar com o mercado crescer. Exato. E falando de crescimento, como é que você imagina a Lequer daqui a 5 anos? Isso é uma coisa que... Porque assim, a visão do empreendedor, né, muitas vezes, principalmente, eu identifico com um pouco da sua história que a gente vai aprendendo, né, quebrando a cara mesmo, e como empreendedor, né, de primeira viagem, porque depois você vai adquirindo bagagem e você começa a entender modelos e aplicar em novos negócios. Por isso que você vê tantos empreendedores como o Track Record, né? Empreendendo uma vez, depois abrindo novas empresas de sucesso, porque você entende o jogo. Você entende? Depois que você bate a cabeça a primeira vez e fala, peguei. Mas a gente que é empreendedor de primeira viagem, a gente às vezes tem uma dificuldade de projetar o longo prazo. Você hoje já tem com clareza onde que a Lequer e a Leandra pretendem estar daqui a 5 anos? Tem. A gente está trazendo novos produtos, como eu falei para vocês, né? Então a gente está começando a abrir para esses investimentos. Então a gente está trazendo agora de verdade um investidor que não é só um investidor de capital, é um investidor de recurso, né? De produto, na verdade. Então ele vem com essas questões financeiro, marketing e tal. E isso vai ampliar a nossa capacidade de atendimento e também o nosso ganho diverso, porque vai ter um médico que vai dizer, eu não quero todo o serviço da Lequer, mas eu quero financeiro. Ok? Né? Eu preciso organizar meu financeiro. Então, na nossa rampagem aí, a ideia é que até o final deste ano, isso eu estou falando aí
outubro, novembro, dezembro, né? Janeiro, a gente pôs até janeiro, que a gente pule de 37 clientes ativos para 100 clientes ativos. E que aí a gente consiga ir duplicando isso a cada ano. E isso só em São Paulo vocês pretendem expandir a nível A nacional? primeira rampagem é São Paulo, né, estado, porque a gente consegue dar uma saidinha aqui perto. A segunda ideia, e aí isso vai depender do instituto, e por isso começar esses cursos, é a gente começar a abranger enfermeiros fora, para que a gente abra braços da Lecare fora de São Paulo. Então, por exemplo, a enfermeira é lá do Rio, ela fez o curso e aí ela fala, pô, Leandro, aqui tem um monte de clínica, né? Ela vai conseguir começar a fazer aquilo sozinha? Não. Eu consigo estar no Rio de Janeiro toda hora? Também. Não. Então, vamos fazer um modelo onde você visita o cliente, levanta o problema, né? E eu ou alguém da minha equipe que está mais robusto, capacitado, vai pontualmente te ajudar até que você tenha robustez e capacitação para fazer isso sozinho. Em algum momento ela pode dizer, agora eu não quero mais ser Lecare, agora eu vou abrir a, sei lá, Leio e vou ficar fazer sem a Lecare. Ela pode, óbvio que ela pode. Mas até aí, quanto eu já entrei no mercado do Rio de Janeiro como Lecare? E quanto o cara já sabe que isso é São Paulo? Essa é a maior Foi a barreira, Lecare que me Mas ajudou. tem um outro ponto também, cara, que já é uma marca. Né? Exato, a barreira é a marca do negócio, a barreira vai ser a marca. E aí eu já tô lá, eu já tô no Recife, eu já tô no... Então, eu acho que em algum momento não vai ser vantajoso sair da Lecare, né? Vai ser vantajoso a gente remodelar esses negócios para que todo mundo ganhe. Eu sempre acreditei, gente, que dividindo a gente multiplica. Sim. Eu sempre acreditei. Eu também sou muito dessa. Então, eu nunca tive não é problema. frase motivacional, não. Não, é isso não é empresarial mesmo, né? isso não é. Isso quando eu era professora, eu fiz de dividir literalmente o meu salário. Literalmente, falar, eu divido com você. Sabe? Não dividi o trabalho, mas dividi o salário. Sempre que eu fiz isso, eu ganhei um impulso extraordinário. Legal. Então, se isso é Deus, se isso é... Cada um acredita numa coisa, né? Eu tenho as minhas crenças, que não vem ao caso, mas assim... existe alguma matemática, né? Alguma física, alguma lógica que justifica que o dividir multiplica. Quando a minha sócia atual, falou pra mim, eu quero vir pra Lecare, eu fui muito criticada. Porque eu trouxe ela pra dentro da Lecare e falei, metade de tudo que a gente fizesse, as pessoas viraram pra mim e falaram, você tá louca? Você construiu uma empresa há 6 anos, você tá trazendo uma pessoa que você não conhece, que não é sua sócia, que não pôs dinheiro nenhum, você vai dividir com ela? Eu falei, vou. Porque ela vai dividir o trabalho comigo. Mas a ideia, mas o pensamento, a gente faz assim até hoje. E graças a isso eu saí de 5 clientes para 37. Sozinha, sem dividir o meu dinheiro com ninguém, talvez eu tivesse 10. Só para mim 10 é menos do que metade de 37. Sim. Então é essa a lógica. E não chegaria ao 100, né? Que você tá pondo aí hoje 200%. Exato. E você tá aqui conversando com a gente porque tem uma pessoa hoje... Né? Lá, trabalhando enquanto eu tô aqui. Exato. Né? E possibilitando isso. Então, eu sempre acreditei nisso. Então, eu continuo acreditando. Se eu formar essas enfermeiras, se eu capacitar, se eu dividir, se eu propuser para ela, olha, como eu falei, 99% é seu, eu quero 1% que eu vou te dar apoio, te dar suporte, né? Fazendo a conta aqui. Ainda assim, eu vou multiplicar. Sim. Então, essa é a estratégia que a gente está traçando agora. Então, organizando o interno, que está em fase final, graças a Deus, a gente desenhou processos, a gente escreveu tudo, a gente olhou para o financeiro, vimos quanto crescemos, o que pode ser mantido, o que pode ser replicado. Agora a gente está trazendo esses investimentos em novos produtos. A ideia é ampliar, né, os nossos clientes aqui e com o Instituto em paralelo começarmos esses cursos, essas capacitações que permitam que a gente tenha não só mão de obra interna, mas também para as clínicas. Porque pensa comigo, ó, eu formo essa enfermeira que está lá no interior, tá, que me mandou a mensagem. Ela faz meu curso. Ela começa a aplicar isso lá na clínica do médico dela sem mim. Eu não estou ganhando, eu ganhei o curso dela. Ela começa a aplicar. Ele começa a ver um super resultado. A clínica começa a crescer. Ele vai falar, pô, que legal. Ela vai falar, aprendi qual é que é. Ele pode nunca me contratar. Nunca. Só que se um amigo dele falar pra ele, nossa, tua enfermeira igual, ela vai falar, ela fez um curso lá em São Paulo, na Lecare. Ou vira um outro curso da outra enfermeira pra mim, ou vira um médico que vai me contratar, ou ele vai me chamar em algum momento da expansão porque ele viu ativamente a enfermeira dele fazendo, ou ela vai crescer tanto que ela vai colocar alguém no lugar dele, ligar pra mim e dizer, Leandro, você Lecare aqui no interior. Eu testei aqui com o meu chefe, agora eu tenho condição de fazer isso nas outras clínicas. Vamos? E o que ela vai ouvir de mim é, vamos.
É isso, né? Então, é exatamente esse movimento agora. Então, que o Instituto traga tanto a capacitação interna, para a gente ter mais enfermeiras na Lequer e ampliar a nossa capacidade de trabalho aqui, como a gente traga pessoas com esse pensamento da nossa empresa fora e que elas também queiram colocar isso fora e a gente modelar isso para fora e que a empresa siga crescendo. A ideia é essa. Bom demais. Rafa, você quer fazer alguma consideração? Não. Leca, faltou alguma coisa? Você quer passar uma última mensagem agora? Ai, meu Deus. Acho que eu até já chorei, gente. Se eu passar uma última mensagem, a gente fica... Viemos falar de investimentos, a pessoa chora. Olha, eu acho que muito do que o Rafa falou, e aí pode parecer mais do mesmo, né? Do que nós falamos de fórmula, mas a fórmula é não desista. Desistir não é uma opção. Então, se você acreditar de verdade em alguma coisa, busque conhecimento, busque quem possa te ajudar, divida para crescer. Se você perceber que sozinho você não vai, chama alguém e fala, cara, tem uma loucura aqui na minha cabeça, quer dividir essa loucura comigo? Né? E busque força, mas não desista. Eu acho que o vencer não está em você não apanhar, né? Está na capacidade que você tem de levantar toda vez que se apanha. Que é a resiliência. É. Então, se a gente puder escolher uma palavra para o episódio de hoje que marcou, acho que resiliência cai bem, né? Resiliência, com certeza cai bem. Assim, desde o início dos estudos, de querer fazer a faculdade, de ter que começar pelo técnico para depois para a faculdade, de fazer a faculdade tendo 2 filhos, né? De acreditar que eu ia dar conta de segurar casamento, filho, faculdade, empresa. É acreditar, é a resiliência disso, é de saber que tem dias ruins, muito ruins, e aí não romantizar de, tudo não. Tem dia muito ruim, mas passa. E né? vale a pena, né? E vale. A pena. Como os dias muito bons também passam, né? Nada dura o tempo todo, então é isso. Ó, da nossa parte, todo sucesso para a Lequer. Obrigada. Um abraço para a família, deu para ver que você vem da família protetora. Obrigada. Pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Siga a Lequer no Instagram, siga a Leandra também, a gente vai marcar na descrição as páginas dela. Siga a gente também, o Aftermarket, no Spotify, no Instagram e no YouTube também. A gente vai deixar isso tudo para vocês. Muito obrigado pela companhia. Acabou o mercado, como o Rafa gosta de falar. Vem pro After, se cuide. Obrigado, Leandro. Até mais. Eu que agradeço, gente. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.